No coração pulsante do Brasil, onde as ondas do mar beijam as areias douradas de Copacabana, uma história de amor, perda e segredos está prestes a ser revelada. Imagine um homem cuja voz atravessou gerações, cujas canções embalaram corações apaixonados e sonhos partidos. Roberto Carlos, o rei da música romântica, guardou por décadas um mistério que fez milhões cantarem com lágrimas nos olhos. Quem foi a musa que inspirou a canção Esse Cara Sou Eu? Uma melodia que fala de um amor tão puro, tão intenso, que parece carregar a alma de quem a ouve para um lugar onde o coração bate mais forte. Hoje, a verdade será desvendada, e ela é mais avassaladora do que qualquer um poderia imaginar. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que vai mexer com suas emoções, despertar memórias adormecidas e revelar um segredo que mudou a vida de Roberto para sempre. Essa não é apenas uma história de uma música, é a história de uma mulher que transformou o destino de um ícone, uma alma que cruzou o caminho do rei e deixou marcas que nem o tempo pôde apagar. Cada nota de Essa Cara Sou Eu carrega um pedaço de sua essência, um suspiro de um amor que desafiou o impossível, e hoje você descobrirá quem ela foi. Era uma noite quente de verão, no Rio de Janeiro dos anos 70, quando Roberto Carlos, com seu olhar melancólico e um violão nas mãos, sentou-se à beira da praia, deixando as ondas sussurrarem segredos que ele guardava no peito. Ele não era apenas um cantor, era um homem que carregava cicatrizes de um passado que poucos conheciam. A multidão o via como o rei, mas, nos bastidores, ele era apenas Roberto, um coração que batia por alguém que o mundo nunca soube quem era. A música Esse Cara Sou Eu não nasceu de um momento qualquer, mas de uma tempestade de sentimentos que o consumia. Quem era ela? Por que sua presença ainda ecoava em cada acorde que ele tocava? O que aconteceu para que essa história ficasse enterrada por tanto tempo? As respostas estão aqui, e elas vão fazer você rir, chorar e se apaixonar por essa jornada. A mulher que inspirou essa canção não foi apenas uma musa passageira, mas alguém que transformou a vida de Roberto Carlos, dando a ele a força para continuar cantando mesmo quando o mundo parecia desabar. Ela foi o farol em sua escuridão, a razão por trás de suas lágrimas e sorrisos, e o segredo que ele carregou por anos, até agora. Enquanto as luzes do palco brilhavam, Roberto escondia um vazio que só ela preenchia. A cada show, a cada verso, ele cantava para ela, mesmo que ela não estivesse lá. A história que você está prestes a ouvir é uma viagem por um amor que desafiou convenções, enfrentou tragédias e deixou uma marca eterna. É uma narrativa de paixão avassaladora, de escolhas impossíveis e de um final que vai fazer seu coração parar. Quem foi essa mulher que fez o rei se curvar ao amor? O que aconteceu para que ela permanecesse nas sombras por tanto tempo? E por que, agora, Roberto decidiu revelar a verdade? Cada capítulo dessa história trará uma nova camada de emoção, um novo motivo para você se conectar com essa saga que é tão humana, tão real, tão dolorosamente bela. Antes de mergulharmos nesse segredo, quero convidar você a fazer parte dessa jornada. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários o que você acha que está por trás dessa história. Quem você acha que é a musa de Esse Cara Sou Eu? Sua participação faz toda a diferença, e juntos vamos desvendar esse mistério que promete abalar corações. Não perca o próximo capítulo, porque o que vem a seguir vai mudar tudo o que você pensava saber sobre Roberto Carlos. No crepúsculo dourado do Rio de Janeiro, em 1973, o destino traçou uma linha invisível que uniria dois corações em uma dança de paixão e tragédia. Roberto Carlos, então no auge de sua carreira, caminhava pelas ruas de Copacabana, o peso da fama em seus ombros. Ele era adorado por multidões, mas, naquela noite, sentia-se só, como se o mundo inteiro não pudesse preencher o vazio em seu peito. Foi quando seus olhos cruzaram com os dela, Mariana, uma jovem de beleza serena, com cabelos negros que dançavam ao vento e um sorriso que parecia carregar a luz de 1000 estrelas. Ela não era uma fã qualquer, não era uma admiradora em busca de um autógrafo. Mariana era uma alma livre, uma pintora que capturava a essência do mar em suas telas, uma mulher que vivia para sentir e expressar. O encontro foi como um raio em céu claro. Roberto, acostumado a multidões, ficou sem palavras diante dela. Mariana, com sua voz suave, perguntou se ele já havia pintado o amor. Aquela simples pergunta abriu as portas de um universo que Roberto nunca imaginou explorar.
Os dias que se seguiram foram uma explosão de cores e emoções. Roberto, que sempre encontrava refúgio em suas canções, descobriu em Mariana uma inspiração que ia além da música. Eles passeavam pelas praias, dividiam risadas sob o sol e conversavam sobre sonhos que pareciam impossíveis. Mariana contava histórias de sua infância humilde no interior, de como aprendeu a amar a vida apesar das dificuldades. Roberto, por sua vez, revelou a ela as dores que escondia por trás de seu sorriso de palco, a perda de entes queridos, a pressão de ser um ídolo, o medo de nunca encontrar um amor verdadeiro. Com Mariana, ele não era o rei, era apenas Roberto, um homem que sonhava com um amor que o fizesse sentir vivo. Ela o ensinou a enxergar beleza nas pequenas coisas, o som das ondas, o cheiro da chuva, o toque de uma mão que dizia "estou aqui". Cada momento com ela era como uma nota de uma canção que ele ainda não havia composto. Mas o destino, como em toda grande novela, tinha seus próprios planos. Mariana carregava um segredo que nem mesmo Roberto poderia imaginar. Em uma noite de confidências, sob a luz prateada da lua, ela revelou que lutava contra uma doença que os médicos não sabiam explicar. Era algo que a consumia aos poucos, mas que ela enfrentava com coragem, como se cada dia fosse uma tela em branco a ser preenchida com cores vibrantes. Roberto, devastado, prometeu estar ao seu lado, jurou que sua música seria um escudo contra a dor. Ele começou a compor fragmentos do que mais tarde se tornaria Esse Cara Sou Eu, uma canção que não era apenas sobre amor, mas sobre a promessa de ser o porto seguro de alguém, mesmo quando o mundo parecia desmoronar. Cada verso era um pedaço de sua alma, um grito de esperança para mantê-la com ele. A relação entre eles, porém, não era um conto de fadas. A fama de Roberto atraía olhares curiosos, e os jornais começaram a especular sobre a misteriosa mulher ao seu lado. Mariana, que valorizava sua liberdade, sentia-se sufocada pela exposição. Ela pedia a Roberto que mantivesse seu amor em segredo, longe dos holofotes. Ele, dividido entre o desejo de gritar seu amor ao mundo e a vontade de protegê-la, escolheu o silêncio. Mas o peso desse segredo começou a corroer o que havia de mais puro entre eles. Será que o amor poderia sobreviver às sombras? Será que Mariana conseguiria enfrentar sua batalha com Roberto ao seu lado? O que ninguém sabia era que o próximo capítulo traria uma reviravolta que abalaria tudo, deixando uma pergunta no ar: até onde o amor pode resistir quando o destino joga contra? A história de Roberto e Mariana estava apenas começando, e o que vinha a seguir mudaria suas vidas para sempre. As noites no Rio de Janeiro tornavam-se mais intensas para Roberto Carlos e Mariana, como se o próprio tempo soubesse que cada segundo que compartilhavam era precioso. A conexão entre eles crescia, um laço tecido com olhares, silêncios e promessas sussurradas sob as estrelas. Roberto, que sempre transformava sentimentos em canções, sentia que Mariana era mais do que uma musa, ela era a melodia que faltava em sua vida, a nota que completava sua sinfonia. Mas a sombra da doença de Mariana pairava como uma nuvem escura, ameaçando apagar a luz que ela trazia ao mundo de Roberto. Ele se recusava a aceitar que o destino pudesse separá-los. Em seu coração, acreditava que o amor deles era maior que qualquer obstáculo, maior que a própria vida. Foi então que, em uma noite chuvosa, com o som da tempestade ecoando pelas janelas de um pequeno apartamento em Copacabana, Roberto fez uma promessa que mudaria tudo. Ele segurou as mãos de Mariana, seus olhos marejados refletindo a luz fraca de um abajur. "Eu serei esse cara, Mariana", disse ele, com a voz embargada. "O cara que estará ao seu lado, que enfrentará o mundo por você, que transformará cada dia em uma razão para você sorrir." Essas palavras, carregadas de uma devoção que transcendia a razão, plantaram a semente do que se tornaria Esse Cara Sou Eu. Mariana, com lágrimas escorrendo pelo rosto, tentou protestar. Ela sabia que sua doença era uma batalha que talvez não pudesse vencer, mas a determinação de Roberto era inabalável. Ele prometeu que sua música seria um farol, um lembrete de que ela nunca estaria sozinha. Cada verso que escrevia era uma tentativa de capturar a essência dela, de eternizar o amor que sentia. Os dias seguintes foram uma mistura de esperança e desespero. Roberto cancelava shows, ignorava compromissos e dedicava cada momento a Mariana. Eles viajavam para o interior, onde o ar puro parecia aliviar o peso que ela carregava.
Em uma tarde dourada, sentados à beira de um lago cercado por montanhas, Mariana pintava enquanto Roberto tocava violão. Ela sorria, mas seus olhos carregavam uma tristeza que ele tentava ignorar. Você já pensou que, às vezes, o amor é deixar ir? Perguntou ela, com uma voz tão suave que quase se perdia no vento. Roberto ficou em silêncio, o coração apertado. Ele não queria ouvir aquelas palavras, não podia imaginar um mundo sem ela. Mas Mariana, com sua força silenciosa, insistia que ele precisava se preparar para o que poderia vir. A fama, no entanto, não dava trégua. Os rumores sobre a misteriosa mulher ao lado de Roberto cresciam, e a pressão para que ele voltasse aos palcos aumentava. Empresários e fãs exigiam o rei de volta, mas ele só pensava em Mariana. Uma noite, durante uma discussão com seu empresário, Roberto explodiu: ela é minha vida. Não entende? Tudo que eu sou por causa dela. Essas palavras ecoaram, mas também trouxeram consequências. Jornais sensacionalistas começaram a perseguir Mariana, invadindo a privacidade que ela tanto prezava. Ela, que sempre foi um espírito livre, sentia-se encurralada. Eu não quero ser a sombra que apaga sua luz, Roberto, disse ela, com a voz quebrada. Ele prometeu protegê-la, mas o peso da exposição começava a rachar o que havia entre eles. Enquanto isso, a saúde de Mariana piorava. Os médicos alertavam que o tempo era curto, mas ela se recusava a abandonar sua paixão pela pintura. Cada tela que criava era um grito de vida, uma prova de que ela ainda estava ali. Roberto, dividido entre o amor e o medo de perdê-la, escrevia versos que misturavam esperança e dor. O que ele não sabia era que um segredo ainda maior estava prestes a ser revelado, algo que Mariana guardava até mesmo dele. O que ela escondia? Por que escolheu carregar esse fardo sozinha? E como isso mudaria o destino de ambos? A resposta estava próxima, e traria uma tempestade que nem mesmo o rei poderia prever. A brisa salgada de Copacabana parecia carregar o peso de um segredo que Mariana guardava com a força de quem protege um tesouro. Roberto Carlos, consumido pelo amor e pela angústia, notava o olhar distante dela, um brilho que se apagava lentamente, como uma vela lutando contra o vento. Eles continuavam a compartilhar momentos que pareciam eternos, tardes em que Mariana pintava retratos do mar enquanto Roberto dedilhava melodias no violão, canções que sussurravam a promessa de esse cara sou eu. Mas, por trás de seus sorrisos, Mariana escondia uma verdade que ameaçava despedaçar o mundo que construíram juntos. Ela sabia que sua doença não era apenas um obstáculo, mas uma sentença que se aproximava. E havia mais, algo que nem mesmo Roberto, com todo o seu amor, poderia suportar sem desmoronar. Foi em uma noite de tempestade, com trovões rugindo como se o céu compartilhasse a dor de Mariana, que ela decidiu revelar seu segredo. Eles estavam no pequeno estúdio de pintura dela, cercados por telas que pareciam gritar cores e emoções. Mariana, com as mãos trêmulas, segurou uma carta amarelada, selada com um laço vermelho. Roberto, começou ela, a voz quase um sussurro, há algo que você precisa saber, mas prometo que só quero te proteger. Ele, com o coração apertado, sentiu o chão sumir sob seus pés. A carta, escrita anos antes, revelava que Mariana não era apenas uma pintora de alma livre. Ela viera de uma família marcada por tragédias, e sua doença não era um acaso, mas parte de uma herança cruel que já havia levado sua mãe e sua irmã. Ela escolhera o Rio para viver seus últimos dias em liberdade, longe de olhares de piedade, mas nunca imaginou que encontraria Roberto. O segredo, porém, ia além. Mariana confessou que, antes de conhecê-lo, havia feito uma escolha, não queria que ninguém sofresse por sua partida. Ela planejara desaparecer, deixar o Rio e terminar seus dias em um lugar onde ninguém a conhecesse, para que sua memória não fosse um fardo. Eu não queria que você me amasse, Roberto, disse ela, com lágrimas caindo como pérolas. Queria que você fosse livre, que cantasse para o mundo, não para uma mulher que está de partida. Roberto, devastado, caiu de joelhos. Ele segurou o rosto dela, prometendo que nenhum destino, nenhuma doença, poderia apagar o que sentia. Você é minha música, Mariana. Cada verso, cada nota, é você.
Eu não vou te deixar ir. Mas ela, com a força de quem ama profundamente, pediu que ele a deixasse partir, para que sua dor não o destruísse. A revelação abalou Roberto como um terremoto. Ele passou noites sem dormir, escrevendo versos que misturavam amor e desespero, enquanto Mariana lutava para manter a luz em seus olhos. A imprensa, alheia à tempestade em seus corações, continuava a perseguir o casal, publicando especulações cruéis sobre a misteriosa mulher que roubava o rei dos palcos. Mariana, cada vez mais frágil, implorava para que Roberto voltasse à sua carreira, mas ele se recusava. Minha vida é você, dizia, com a voz embargada. Ela, no entanto, começava a planejar sua partida em segredo, escrevendo cartas que explicavam seu amor e sua decisão de protegê-lo, mesmo que isso significasse deixá-lo. Enquanto Roberto se afogava em sua promessa de ser esse cara, Mariana enfrentava sua batalha silenciosa. Ela pintava com fervor, como se cada pincelada fosse uma despedida. Uma de suas telas, um retrato de Roberto com olhos cheios de esperança, tornou-se seu maior tesouro. Mas o que Roberto não sabia era que Mariana guardava um último segredo, algo que mudaria para sempre o significado de esse cara sou eu. O que estava escrito nas cartas que ela escondia? Por que ela insistia em partir sozinha? E como essa decisão levaria a uma reviravolta que nem mesmo o rei poderia prever? A história estava longe de acabar, e o próximo capítulo traria uma dor enorme. O céu do Rio de Janeiro parecia chorar com Mariana, enquanto as chuvas de inverno castigavam as janelas de seu pequeno estúdio. Cada dia ao lado de Roberto Carlos era uma batalha contra o tempo, um esforço para gravar na memória cada sorriso, cada toque, cada palavra trocada. Mariana, com sua saúde cada vez mais frágil, sabia que o fim se aproximava, mas seu coração se recusava a apagar a chama que Roberto acendera em sua vida. Ele, por sua vez, vivia para ela, negligenciando shows, afastando-se dos holofotes e escrevendo versos que transborda de esse cara sou eu. Cada nota era uma promessa, cada acorde, uma súplica para que o destino mudasse de curso. Mas Mariana, com a sabedoria de quem já aceitara sua própria finitude, tomava uma decisão que partiria o coração do rei. Ela precisava protegê-lo, mesmo que isso significasse sacrificá-lo. Numa manhã cinzenta, Mariana chamou Roberto ao seu estúdio. As paredes, cobertas de telas vibrantes, contrastavam com a palidez de seu rosto. Ela segurava uma pilha de cartas, amarradas com o mesmo laço vermelho que revelara seu primeiro segredo. Roberto, começou, com a voz fraca, mas firme, você me deu mais vida do que eu jamais sonhei. Mas agora, preciso que você viva por nós dois. Ele tentou protestar, mas ela ergueu a mão, silenciando-o com um olhar que misturava amor e determinação. Mariana explicou que decidirá partir para uma clínica no interior, um lugar onde poderia enfrentar seus últimos dias em paz, longe da imprensa e da dor que sua partida causaria a Roberto. Você é o rei, e o mundo precisa de você. Não posso deixar que minha sombra apague sua luz, disse, com lágrimas escorrendo. Roberto, com o coração em pedaços, implorou para que ela ficasse. Ele prometeu abandonar tudo, a fama, os palcos, as multidões, só para estar ao seu lado. Mas Mariana, com a força de quem ama além de si mesma, foi irredutível. Ela entregou a ele uma tela especial, o retrato que pintara dele, com olhos cheios de esperança e um sorriso que parecia eterno. Quando você cantar, olhe para isso e lembre que eu estou com você, sussurrou. Roberto, derrotado pela dor, segurou a tela como se fosse a própria Mariana. Naquela noite, ele escreveu os versos finais de Esse Cara Sou Eu, transformando sua promessa em uma canção que carregaria o peso de seu amor e de sua perda. Mariana partiu em segredo, deixando apenas as cartas e a tela. Roberto, devastado, mergulhou em um silêncio que assustou até seus amigos mais próximos. Ele se trancou em seu apartamento, relendo as palavras dela, que falavam de um amor tão puro que transcendia a vida. Uma das cartas, porém, trazia uma revelação que ele ainda não estava pronto para enfrentar. Mariana escreveu sobre um filho que tivera anos antes, dado para adoção para protegê-lo de sua doença e de sua vida incerta. Ela nunca o mencionara antes, mas confessava que sonhava em reencontrá-lo, mesmo que apenas para dizer que o amava. Essa confissão abriu uma nova ferida em Roberto,
que percebeu que Mariana carregava uma dor ainda maior do que ele imaginava. Enquanto a saúde de Mariana piorava na clínica, Roberto enfrentava uma batalha interna. Ele queria encontrá-la, trazê-la de volta, mas respeitava sua escolha. A imprensa, alheia à tragédia, continuava a especular, e os fãs clamavam pelo retorno do rei. Mas ele só pensava nas cartas, na tela, na promessa de ser esse cara. O que ele não sabia era que o destino reservava uma última surpresa, uma reviravolta que conectaria o passado de Mariana ao futuro de Roberto de uma forma que ninguém poderia prever. O que estava escondido nas últimas cartas? Quem era esse filho que Mariana deixou para trás? E como essa revelação mudaria o legado de esse cara sou eu? A história se aproximava de um clímax que abalaria todas as certezas de Roberto. O vazio deixado por Mariana consumia Roberto Carlos como uma chama que queima lentamente. O apartamento em Copacabana, outrora cheio de risadas e melodias, agora era um santuário de memórias, com a tela de Mariana no centro, seus olhos pintados parecendo vigiar cada passo do rei. As cartas que ela deixou, amarradas com um laço vermelho, tornaram-se sua única companhia. Roberto as lia repetidamente, buscando respostas, mas a revelação sobre o filho de Mariana, dado para adoção anos atrás, era um peso que ele não conseguia carregar sozinho. Quem era esse menino? Onde ele estava? E por que Mariana guardara esse segredo até o fim? A dor de sua ausência se misturava à necessidade de honrar sua memória, e Roberto tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele encontraria esse filho, nem que fosse a última coisa que fizesse. A busca começou em segredo, longe dos olhos da imprensa que ainda especulava sobre o silêncio do rei. Roberto contratou um detetive particular, entregando as poucas pistas que Mariana deixará nas cartas, um nome, João, e o ano de 1965, quando ele nasceu. Cada dia sem notícias era uma facada em seu coração, mas ele se agarrava à promessa de esse cara sou eu, a canção que agora carregava não apenas o amor por Mariana, mas a esperança de encontrar um pedaço dela ainda vivo no mundo. Ele imaginava o rosto do menino, talvez com os mesmos olhos brilhantes da mãe, e sonhava com o dia em que poderia contar a ele sobre o amor que inspirou uma das maiores canções de sua carreira. Enquanto isso, na clínica onde Mariana enfrentava seus últimos dias, ela escrevia uma última carta, que nunca chegou a enviar. Nela, confessava a Roberto que dera João para adoção porque temia que ele herdasse sua doença. Ela queria que ele tivesse uma chance de viver livre, sem o peso de sua fragilidade. Mas, mesmo à distância, Mariana sentia o filho em seu coração, como se cada pincelada em suas telas fosse um chamado para ele. Sua saúde deteriorava rapidamente, e os médicos alertavam que o tempo era curto. Ela sonhava com Roberto, com a música que ele escrevera para ela, e rezava para que ele encontrasse paz, mesmo sem ela. Roberto, porém, estava longe de encontrar paz. A busca por João o levou a arquivos empoeirados, orfanatos antigos e cidades distantes. Cada pista falsa era um golpe, mas ele persistia, movido pelo amor que ainda sentia por Mariana. Em uma noite exaustiva, o detetive trouxe uma novidade. João, agora um homem, vivia em São Paulo, adotado por uma família simples. Roberto, com o coração disparado, decidiu encontrá-lo, mas sem revelar sua identidade. Ele queria ver com os próprios olhos se João carregava a essência de Mariana, se ele era o legado vivo do amor que inspirou esse cara sou eu. O encontro aconteceu em um café modesto, onde João, agora com 30 anos, trabalhava como professor de música. Roberto, disfarçado com óculos escuros, observou o jovem de longe. Ele tinha os mesmos olhos de Mariana, o mesmo jeito sereno de falar. Quando João tocou uma melodia no violão, Roberto sentiu um arrepio. Era como se Mariana estivesse ali, viva em cada nota. Mas emoção deu lugar ao medo. Como contar a verdade? Como explicar que ele era o rei, que amara a mãe de João, que sua música mais famosa era um grito de amor por ela? Roberto voltou para casa com o coração dividido, segurando a tela de Mariana e chorando como nunca antes. O que ele não sabia era que o destino preparava uma última peça. Uma carta esquecida de Mariana, encontrada no fundo de uma gaveta, revelaria algo que conectava João, Roberto e esse cara sou eu de uma forma inimaginável. O que dizia essa carta?
Como ela mudaria o destino de todos? E o que Roberto faria com a verdade que estava prestes a descobrir? O clímax dessa história estava próximo, e nada seria como antes. O sol nascia sobre Copacabana, banhando o Rio de Janeiro com uma luz que parecia dançar em homenagem a Mariana. Roberto Carlos, com o coração pesado, segurava a última carta dela, encontrada por acaso em uma gaveta esquecida. As palavras de Mariana eram um mapa para a verdade final. João, seu filho, não era apenas um pedaço de seu legado, mas alguém que, sem saber, já cruzara o caminho de Roberto. A carta revelava que João, o professor de música, era fã de Roberto desde criança, e sua mãe adotiva contará a ele histórias de uma mulher misteriosa que o deixará com amor e uma canção. Quando Roberto leu que João sonhava em conhecer o rei, seu coração disparou. E se o destino tivesse unido os pontos de uma forma que nem ele imaginava? Roberto decidiu agir. Ele marcou um show especial em São Paulo, convidando João sem revelar sua identidade. No palco, com a tela de Mariana ao fundo, Roberto cantou Esse Cara Sou Eu como nunca antes, cada verso uma homenagem à mulher que mudará sua vida. João, na plateia, sentiu algo inexplicável, como se a música falasse diretamente com sua alma. Após o show, Roberto o chamou ao camarim e, com lágrimas nos olhos, revelou a verdade: você é o filho de Mariana, e ela vive em cada nota que canto. João, atônito, abraçou Roberto, e os dois choraram, conectados por um amor que atravessara décadas. A surpresa? João confessou que, sem saber, compusera uma melodia inspirada na história de sua mãe biológica, e era quase idêntica a Esse Cara Sou Eu. O destino, com seu senso de humor, unir a mãe, filho e rei em uma sinfonia perfeita. Mas a história não termina aí. Roberto decidiu contar ao mundo sobre Mariana, transformando sua dor em um legado de amor. Ele lançou um álbum com canções inspiradas nela, e João se tornou seu parceiro musical, tocando ao seu lado nos palcos. A tela de Mariana agora viaja com eles, um símbolo de que o amor verdadeiro nunca morre. E o mais curioso? João, com seu jeito tímido, revelou que sempre brincava com amigos que esse cara sou eu ao ouvir a canção, sem imaginar que era, de fato, parte dela. A plateia riu, chorou e aplaudiu, enquanto Roberto sentia Mariana sorrindo do céu. Quer saber mais segredos do coração do rei? Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários quem você acha que inspirou outras canções de Roberto. Sua participação faz essa história viver. Vamos juntos descobrir mais capítulos emocionantes.